abrir Isaías 1. Isaías 1, verso 18. Amém? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém. E aí vamos para Isaías 43. Verso 22. Isaías 43, verso 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. O livro de Isaías, Isaías foi um profeta, né? Então o livro de Isaías é o profeta falando para Israel, que era a nação que Deus tinha separado para ele, era o povo de Deus no Antigo Testamento. Hoje o povo de Deus é todo aquele que ouve o Evangelho, que ouve a palavra da cruz, que se entrega a Jesus Cristo, que é a igreja, né? Então tudo que a gente estuda sobre o Velho Testamento, a gente pode entender e transferir para os dias de hoje, entendendo que o povo de Deus, que no Velho Testamento era Israel, hoje é a igreja. E aqui a gente vê nesses dois textos, no capítulo 1, a gente vê Deus falando através da vida do profeta: vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar quer dizer apresentar razões, argumentar. E aí lá no capítulo 43, a gente vê Deus falando, né, o profeta falando, Deus falando através da vida do profeta, que o povo não tem buscado a Deus, o povo não tem feito os sacrifícios, porque antes de Jesus Cristo a maneira de ter os pecados perdoados era o holocausto, né, que era sacrificar animais. Então a gente ouve aqui Deus falando através da vida do profeta que aquele povo não estava buscando a Deus. E aí Deus fala: mas sou eu que apago os teus pecados, sou eu que dos teus pecados não me lembro mais. Então vem, me desperta a memória, me traz as suas razões, me apresenta as tuas razões, e a gente entra junto em juízo. Então o que a gente vê aqui é um Deus que ele tem um único propósito: nos manter perto dele. Amém. O que a gente vê o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, a partir do momento que o homem peca, a primeira atitude que a gente vê de Deus não é Deus apontando o dedo para o homem e julgando, é Deus buscando o homem. Assim que Adão pecou, a primeira coisa que Deus faz é falar: Adão, aonde você está? Aí começa a busca de Deus pelo homem, e é o que a gente vê acontecendo de Gênesis a Apocalipse. A gente vê agora com muita clareza no estudo de Apocalipse que até o último instante, depois do arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada, Deus ainda vai manter homens aqui na terra para pregar o evangelho, para chamar o povo ao arrependimento. Até o último do último segundo, Deus vai estar atrás do homem. Porque o homem é a criação
melhor de Deus. Nós somos os únicos seres que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém. O homem é a menina dos olhos de Deus. O homem é tudo o que Deus mais ama de toda a criação dele. O maior amor de Deus, ele canaliza para o homem. E também por isso a gente vê todo o trabalho do inimigo de nos tirar da presença de Deus e o trabalho da nossa própria alma, inclusive, de nos afastar de Deus. Na verdade, toda a história da humanidade a gente pode resumir entre uma guerra de Deus e o diabo. Deus nos chamando para perto dele e o diabo querendo nos roubar da presença de Deus. Muito a grosso modo, a gente pode resumir a história da humanidade dessa forma. Então a gente vê aqui no livro de Isaías, esse Deus que não é um déspota, esse Deus que não é um Deus que simplesmente nos quer como uma marionete na mão dele. O Senhor, ele colocou no homem o livre-arbítrio. Estamos ou não com Deus pela nossa escolha. Então Deus, nessas duas passagens que a gente vê, ele está chamando o homem para conversa. Ele está chamando o homem para intimidade. Ele está virando para o homem e está dizendo assim: escuta, quais são as tuas razões? Quais são as tuas questões? O que você tem para me dizer? Qual que é o problema? Por que você insiste em se afastar de mim? Por que você insiste em ficar distante de mim e fazer o que não me agrada? Eu comecei essa semana a estudar o livro de Isaías e é muito engraçado, porque a gente vê Deus falando todas as barbaridades que Israel fazia, de negar a Deus, de se prostituir, nananana, e aí no versículo seguinte Deus já fala: mas eu te amo, eu te remi, eu te chamei pelo nome, eu te perdoo. E aí continua Israel pecando, e Deus falando: eu te amo, eu te amo. De um versículo para o outro, a coisa muda, e Deus fala que ama, e Deus fala que perdoa, e Deus fala que apaga o pecado, que não esquece mais, e em seguida Israel continua pecando. E eu creio que hoje não é tão diferente, né, com a igreja, senão a gente não falaria, né, Deus não colocaria no coração dos pregadores. Eu falo da igreja instalada na terra, as sérias igrejas, que se a gente ouvir as igrejas sérias pregando, todo mundo tem falado das mesmas coisas, né? Sobre arrependimento, sobre largar verdadeiramente o mundo, sobre se entregar verdadeiramente a Deus. Então, na verdade, a gente não vê uma grande mudança do povo de Israel para o povo de Deus hoje. E mais uma vez, Deus vem nos falar o quanto Ele é misericordioso e longânimo e o quanto nós precisamos estar perto dEle. Inclusive, perto, nesse sentido mesmo, de ter a intimidade, de poder conversar com Deus. A gente vê aqui nessas duas passagens Deus falando: me dá os seus argumentos, me apresenta as suas justificativas para ver se a gente entra num acordo. A gente precisa entender, irmãos, de uma vez por todas, que o interesse de Deus é sempre na vida eterna. A gente tem visto, e muito mais agora, eu creio que mais e mais a gente vê os sinais dos fins do tempo. A gente consegue entender com muita clareza o quanto esse tempo, o quanto a história da humanidade aqui na Terra é um prólogo, na verdade, de tudo que vai vir depois. Então a gente precisa entender que o interesse maior de Deus em nós é não nos deixar ficar o resto da eternidade separado deles no inferno. O único propósito de Deus é nos trazer para perto dele. Porque Ele sabe que longe dele não vão ser 100 anos dessa vida terrena que a gente vai ficar na mão do inimigo. Vai ser o resto da eternidade. Então, de uma vez por todas, o povo de Deus precisa se desprender, a se desapegar das coisas desse mundo e entender que tem uma vida eterna por vir. Entender que a coisa não se resume aqui. No máximo, a expectativa de vida hoje é o quê? 90 anos? Se muito.
O que são 90 anos diante da eternidade? A gente estudando no Apocalipse, a gente vê que só a primeira fase de depois do arrebatamento são 1007 anos. São os 7 anos da tribulação e depois os 1000 anos do milênio. Só essa primeira fase são 1007 anos. E aí depois ainda tem o depois, e o depois, e o depois, e o eternamente, que a nossa razão humana não consegue nem muito compreender, né, o que é essa eternidade. Então, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos querer conhecer o nosso Deus. Nós precisamos querer chegar nesse lugar de intimidade em que eu posso chegar diante de Deus e conversar com Ele, porque Deus nos chama a isso. Deus nos fala: vem, me dá as suas razões, me fala das suas justificativas, me fala o que está acontecendo para a gente entrar num acordo, porque o que eu quero é você perto de mim. O que eu quero é você desfrutando do melhor. E olha o que a palavra diz aqui no verso 19 do capítulo 1. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Amém. Deus tem o melhor para nós na eternidade e tem o melhor para nós aqui também. Amém. Talvez esse melhor para nós aqui não seja as coisas do jeito que a gente planejou, mas é do jeito que Deus planejou, que com certeza é muito melhor do que os nossos planos. Nossos planos que vêm de uma mente limitada, que vêm de uma mente corrompida pelo pecado, que vem de uma mente absolutamente pequena, se em comparação com a mente de Deus. Então, irmãos, eu vejo ainda e me pego às vezes ainda muito apegada a coisas desse plano que a gente vive aqui e que são insignificantes diante do que a gente tem para viver. Vamos abrir em Lucas. Em Lucas 18, no verso 24. O verso 24 é logo em seguida da passagem. Vamos ler desde o verso 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, e que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. As coisas de Deus são tão perfeitas, a palavra de Deus é tão perfeita, e eu sempre falo que a palavra de Deus, ela tem solução para tudo, né? Quando o discípulo vem e fala, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, ele já sabia, né, o que estava passando no coração desse discípulo, que na verdade esse discípulo estava dizendo assim: Senhor, é impossível, não dá, quem que consegue, né, passar por isso?
E aí Jesus vira para ele e fala assim: mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Quer dizer, irmãos, a gente não tem desculpa para ficar afastado de Deus. Essa desculpa de que existe uma desculpa: não querer. Porque Deus não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Mas essa desculpa de que eu não consigo, de que o padrão de Deus é muito alto, não serve. Porque se a gente quer, Deus nos fala que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se a gente verdadeiramente quer seguir Jesus e verdadeiramente está diante de Deus, Ele nos dá a unção e nos dá tudo o que a gente precisa para largar o que for preciso para seguir Jesus. Amém. Então, a única coisa que nos impede de ficar afastado de Deus é a nossa vontade. Não tem outra coisa. Não tem outra desculpa. Porque Deus é perfeito. Deus é amoroso, Deus é misericordioso e Ele providencia tudo que nós precisamos para estar perto dele. A palavra fala que o Senhor conhece a nossa estrutura, que Ele sabe que nós somos pó. E para isso Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, diz a palavra. Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, nos quer tanto perto dele, que Ele nos chama para o diálogo. Ele nos chama para a conversa. Ele não é um Deus que fala: você não está conseguindo fazer isso, então o problema é seu, você vai para o inferno. Deus não faz isso. Deus fala: meu filho, o que está acontecendo? Me apresente as tuas razões, me fala o que está acontecendo e vamos entrar em acordo juntos. E a igreja precisa conhecer esse Deus. A igreja precisa conhecer quem é o Deus que ela busca. A gente precisa ter uma vida dedicada a conhecer o nosso Deus. A gente precisa ter uma vida dedicada a encontrar a intimidade do Pai, a encontrar esse lugar de diálogo, esse lugar de conversa, esse lugar que a gente pode apresentar as nossas razões, que a gente pode falar das nossas fraquezas, porque a gente precisa entender que o nosso Deus nos ama loucamente. E essa é a palavra, porque se fosse um amor sensato, Ele já teria desistido de nós, acho que desde lá de Israel. Mas Ele não desiste. Ele nos ama loucamente. Ele já deu o Filho dele santo para descer no inferno por nós, para a gente não precisar ir lá. Jesus já ressuscitou, já venceu a morte. Ele nos deu o Espírito dele, o Espírito que é Deus, que tem os mesmos poderes de Deus, para morar dentro de nós. E ainda assim, Ele insiste e vai insistir até o último momento para nos ter perto dele. Amém. E aí é a nossa escolha se entregar de vez e viver o melhor dessa terra, que é o que a gente acabou de ler, se entregar de vez e receber tudo que a gente largou para trás, como a gente leu aqui em Lucas, ou ficar nessa luta com Deus. E aí é o que a gente sempre vê aqui, é o que a gente sempre fala. A gente fica apegado ao nosso ego, a gente fica apegado ao nosso querer medíocre, a gente fica apegado ao nosso orgulho, porque nos falta a humildade de entender que os planos de Deus para a nossa vida são muito melhores que os nossos próprios planos. A gente não mata a nossa alma de vez, e aí fica com essa vida espiritual medíocre, que vira um fardo, porque a gente não dá conta de viver o que a gente lê na palavra, e aí o diabo vem para trazer culpa na nossa cabeça. E aí a gente fica com essa vida espiritual medíocre, vivendo de migalha, enquanto a gente tem um Deus que nos ama apaixonadamente e que fala que se nós quisermos, nós podemos viver o melhor dessa terra. Amém. E aí eu fico me questionando qual que é o ponto. Aonde que é que tantos de nós empata?
Aonde que é que tantos de nós fica nessa estagnação? Que a gente vê Pedro, ele metia os pés pelas mãos, ele fazia um monte de coisa errada, mas teve um momento na vida de Pedro que ele verdadeiramente se entregou para Deus e para o Espírito Santo. E ele passou a ser um grande homem de Deus. E é isso que a gente precisa deixar acontecer nas nossas vidas. Precisa acontecer esse momento, de fato, dessa conversão. De fato, de eu deixar tudo para trás e decidir que eu vou buscar a Deus. Em Lucas, um pouco antes, 9, no verso 62, fala que ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E é o que a gente vê tantas vezes acontecendo. O povo vem para Deus, o povo quer Deus, mas fica olhando para trás. Fica olhando para o passado, fica olhando... Gente, e a gente é igual. O ser humano é igual de Adão até o último. Porque a gente vê isso... Deus libertou o povo do deserto, e aí na primeira dificuldade o povo começou, do cativeiro no Egito, na primeira dificuldade o povo começou, porque quando a gente era escravo, a gente tinha comida, a gente tinha bebida, estava olhando para trás. E a gente é igual, o ser humano é exatamente igual, em essência. E a palavra fala que colocou a mão no arado, começou a servir, se entregou a Deus, olhou para trás, não está apto. Se nosso Deus é o Deus que nos fala, que perdoa e que esquece dos nossos pecados e do nosso passado, se o nosso Deus é o Deus que nos fala, que jogou o nosso passado no fundo do mar, como que a gente pode ficar olhando para trás? Como que a gente pode ficar querendo voltar em alguma coisa que a gente viveu para trás? Se a gente tem todo um presente de plenitude para viver com Deus e todo um futuro de glória para viver com Deus. Esse mesmo texto de Isaías 43, a gente leu a partir do verso 22, mas no verso 18 está escrito assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E aí continua a parte que a gente começou a ler. Contudo, não me tens invocado. Então, irmãos, a gente precisa se avaliar, né? A gente começou esse estudo com a palavra nos dizendo que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados. Deus é um Deus que o tempo todo Ele nos chama para o recomeço. O tempo todo Ele nos chama para o renovo. O tempo todo Ele nos chama para o arrependimento. O tempo todo Ele nos chama para uma entrega absoluta, real e verdadeira. É só a nossa escolha que ou nos leva a viver essa entrega de verdade, que ou nos leva a deixar as coisas que para trás ficam, ou nos mantém nesse lugar que estou aqui, estou buscando, mas estou olhando para trás. Estou aqui, estou buscando, mas não quebrei vínculos e pactos e consagrações que eu preciso quebrar. Estou buscando, mas estou preso nisso, estou preso naquilo, estou preso naquilo outro. E aí, eu creio que cada um precisa se avaliar para saber de Deus qual que é o ponto. Às vezes falta converter, irmão. Eu creio que eu me converti mais ou menos há uns 2 anos. E eu tenho sido exposta e tenho buscado a Deus desde os 8, 9 anos de idade. Mas eu creio que eu me converti de verdade há uns 2 anos. Porque conhecer a palavra,
saber que aquilo é o caminho, estudar aquilo, não é ser convertido. Não é ser convertido, é ser convencido. Você conhece, você tem temor, você sabe que é aquilo, você sabe que é aquilo que você quer viver, você sabe que não tem outro caminho, você sabe que é por ali que você quer ir, mas eu não era convertido. Creio que até uns 2 anos e meio atrás. Eu era absolutamente convicta, absolutamente convencida, mas conversão, de você estar indo por aqui e aí você converte o seu caminho para cá, é muito diferente de convicção. E talvez o que falte na grande maioria das pessoas que buscam a Deus hoje é uma verdadeira conversão. É de fato começar a viver aquilo em que se tem convicção. É de fato romper com o passado. Não existe conversão sem morte. Não existe conversão sem ruptura. Não existe querer servir a Deus, querer buscar a Deus, querer viver a plenitude de Deus, querer comer do melhor dessa terra e o melhor da vida eterna ligado ao passado. Não existe, irmãos. Com Jesus não foi assim. Jesus precisou morrer para ser glorificado. Jesus precisou virar para Maria e falar: minha senhora, os meus irmãos são aqueles que seguem os ensinamentos do meu Pai. Jesus precisou romper com a família humana dele. Jesus precisou com certeza romper a sua alma. Ele era Deus, era santo. Obviamente ele não queria se separar de Deus para se fazer pecado. E com a gente não é diferente. Não poderia ser diferente. Então nós precisamos entender que temos um Deus que não vai desistir de nós, que o tempo todo nos chama para viver o amor, para viver a intimidade, para viver o melhor que Ele tem para nós. Mas a gente precisa passar por essa escolha e precisa entender que essa ruptura dói, é difícil, mas é muito mais fácil do que o diabo vem mentir na nossa mente que é. Porque depois que a gente verdadeiramente passa por esse ponto, aí a gente entra no lugar da liberdade do cristão. Aí a gente entra no lugar de ter uma vida em que verdadeiramente o nosso coração está na vida eterna, em que verdadeiramente nosso olhar está na vida eterna, e aí as coisas desse mundo já não nos abalam mais tanto. Em Eclesiastes 3, 3:11, a palavra fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus colocou no coração do homem essa sensação de eternidade. E aí eu fiquei pensando que a gente fica querendo, a gente tem esse desejo da eternidade, porque é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, mas a gente canaliza isso para o lugar errado. Porque para onde que a gente tem que canalizar isso? Para a vida eterna. Eu tenho que entender que se de repente a minha vida, por mais que eu esteja entregue e consagrado a Deus, não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse, ela está do jeito que Deus tem para mim hoje. E infinitamente melhor do que o que eu estou vivendo hoje, eu vou viver na vida eterna se eu estiver ao lado de Deus. A palavra diz que aquilo que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram, e que nem imaginou o coração do homem, os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e que nem imaginou o coração do homem, é o que Deus tem para nós. Amém. Então a gente precisa entender que se a nossa vida está boa aqui, se a gente está bem, se a gente está contente, vai estar infinitamente melhor na vida eterna. E se a nossa vida não está tão boa aqui, muito mais vai estar infinitamente melhor na vida eterna se a gente estiver com Deus. Mas aí a gente tem esse sentido da eternidade que Deus colocou no nosso coração, só que a gente não canaliza isso para o real, que é o desejo da vida eterna, que é pensar na vida eterna, que é orar para Jesus voltar logo, para a gente estar perto dele logo. É lícito isso. A palavra nos fala que a gente deve orar pedindo para Jesus voltar.
Existe, inclusive, um galardão, uma coroa para aqueles que desejam, que anseiam pela volta de Jesus. A gente não canaliza isso. Aí a gente quer eternizar as coisas dessa terra. Aí a gente vai e come um pote de Nutella, porque uma colher não é suficiente, porque a gente quer ficar sentindo aquele gosto eternamente. Eu fico com raiva às vezes quando eu como uma coisa que eu gosto, porque acaba tão rápido. Eu falo, ai, que saco, já acabou. Né? Você põe uma coisa na boca que é gostoso e acaba. Aí você quer ficar sentindo aquilo eternamente. Aí nunca você vai se satisfazer daquilo, porque não vai durar eternamente, porque as coisas dessa vida não são eternas, mas existe a vida eterna. Amém. Então vira uma coisa que a gente nunca se sacia com nada, porque a gente quer que as coisas desse mundo, dessa vida, desse plano durem eternamente, e não vai durar. Nem a alegria, nem a dor, porque tem gente que se apega à dor também, né? E fica remoendo, e remoendo, e remoendo, e remoendo. Irmão, desapega, desapega. A gente precisa aprender a se desapegar das coisas desse mundo, porque é isso aqui. Se desapegar das coisas boas, porque elas vão durar o tempo que elas tiverem que durar, e se desapegar das coisas ruins. Você sofreu não sei o que, não sei quando, tá bom, já passou, hoje é outro dia. Vigia, mano. Vigia, mano. Hoje é outro dia. Fizeram não sei o que pra você, não, tá, já passou. Você não vai levar isso pra vida eterna. Então precisa essa busca pela vida eterna de verdade, e não essa tentativa de ficar eternizando as coisas dessa terra. Precisa de uma vez por todas existir no nosso coração essa vivência prática de que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E o que mais a gente precisa se dedicar nesse tempo é em conhecer o nosso Deus. A palavra fala em conhecer e em prosseguir a conhecer a Deus. E chegar nesse lugar da intimidade, e chegar nesse lugar de quando eu tenho um enrosco, tenho uma dificuldade, eu tenho essa intimidade de chegar para Deus e falar, Senhor, tá aqui as minhas questões, estão aqui as minhas questões, tá aqui o que eu estou sentindo, as minhas razões são essa, mas me fala, Senhor, das tuas razões. Eu tenho percebido que a gente é muito mais apegado do que a gente imagina a nossa vida aqui na Terra. A gente é muito mais enraizado em nós mesmos e no nosso próprio ego do que a gente imagina. E aí a vida cristã fica impossível. Porque vida cristã, hoje, para a igreja, é pensar nas coisas que estão por vir. É viver em função das coisas que estão por vir. Eu acho que pelo menos uma vez por mês a gente tinha que ler Eclesiastes. Porque é um livro que foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais rico que já existiu na história. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na história. Ele não se... tudo que ele quis, ele experimentou. E aí quando ele estava velho, ele chegou à conclusão de que era tudo vaidade. E correr atrás do velho, ele chegou à conclusão de que o que importa é temer a Deus e é cumprir a palavra de Deus. Porque a gente vai ter que prestar conta para Deus. Salomão viveu tudo que ele quis viver, ele viveu. Ele teve não sei quantas mulheres, ele comia dos maiores e mais finos banquetes, ele vestia as melhores coisas, ele tinha servos e servos e servos, gados e gados e gados. E lá no fim da vida, ele chega à conclusão de que até o excesso de sabedoria e de conhecimento era vaidade. Porque ele fala que quanto mais sabedoria e conhecimento se tem, mais tristeza se tem também. Porque quanto mais sábio a gente é, mais a gente tem a noção dos absurdos que a gente vê e mais a gente se entristece. E a gente precisa ter esse entendimento de que tudo nessa vida é vaidade. Em Romanos
20, se não me engano. Não existe Romanos 20, não. Romanos 8, 20. Romanos 8, verso 20. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, em resumo, o que a gente precisa entender hoje é que a gente tem um Deus que nos ama loucamente. A gente tem um Deus que tudo que Ele quer e tudo que Ele faz é para a gente ficar perto dEle, porque isso é o melhor. Porque é uma coisa que eu já falei aqui e que a gente precisa entender é que, apesar de muitas correntes filosóficas defenderem a liberdade do homem, no sentido de que o homem ele não está sujeito a nenhuma força superior, isso não existe. Esse homem absolutamente autônomo não existe. O homem ou ele está sujeito a Deus ou ele está sujeito a Satanás. Não existe uma terceira opção desse homem absolutamente livre de qualquer influência. Então a gente precisa entender que nós temos um Deus que nos ama loucamente, porque Ele sabe que se a gente não estiver perto dEle, a gente está perto do inimigo, que é aquele que nos odeia e que veio para roubar, matar e destruir, diz a palavra. A gente tem um Deus que nos chama à intimidade, que nos chama à conversa, que abre esse espaço de intimidade, de diálogo e que fala: filho, vem cá, me conta o que está acontecendo, vamos conversar e vamos entrar num acordo, porque eu te quero perto de mim. E a gente precisa entender que vida de buscar a Deus, que vida cristã, é uma decisão que se toma, ou se toma ou não se toma. Não existe esse meio do caminho. Na verdade, quando a gente está no meio do caminho, a gente não está bem com Deus. Ou a gente está com Deus e para de olhar para trás, e decide estar com Deus e toma uma postura e fala: é isso que eu quero. E isso não quer dizer ficar perfeito da noite para o dia, porque isso não acontece com ninguém, mas isso quer dizer buscar a Deus com interesse de coração. Então, ou a gente vive isso, ou a gente precisa ter peito suficiente para se assumir e ficar longe de Deus. Que aí precisa ter coragem. Principalmente a gente dessa congregação, com toda essa palavra que a gente ouve. E aí eu entendo que quando eu estou com Deus, quando eu paro de olhar para trás, quando eu ponho a mão no arado de verdade para seguir a Deus, eu só vou ter o melhor. Eu vou ter o melhor aqui nessa terra e eu vou ter o melhor da vida eterna. Amém. Então é um ponto só que a gente precisa passar e ir além, que é o ponto de ter ousadia, de ter coragem de falar: não, é por aqui que eu vou. E aí ter essa vida diária de buscar a Deus, de buscar a intimidade com Deus, de buscar as revelações do Espírito Santo, porque aí é passo a passo, aí a edificação é passo a passo, aí a transformação é passo a passo. Mas precisa ser diário e precisa passar por essa decisão. Porque aí quando a gente passa por isso, a gente vive o melhor dessa terra e vive o melhor da vida eterna. Amém. Aí quando a gente passa por isso, a gente verdadeiramente vive a liberdade do cristão. Que é viver um dia de cada vez, que é deixar as coisas para trás, que é viver sem ansiedade, que é perdoar, porque não tem nada pior do que ficar carregando cadáver nas nossas costas, de coisa que a gente não perdoou e fica aquilo, a gente fica remoendo. Larga para trás, irmão, você não vai levar isso para o céu. Não vai levar isso para o céu. Deixa quieto. Você é filho do Todo-Poderoso. Vai ficar carregando mágoa, rancor, para quê? A troco do quê? Aí a gente vive uma vida de desprendimento, uma vida de liberdade, uma vida que existe o contentamento no nosso coração,
independente da situação da nossa conta bancária, independente de como está a nossa vida profissional, porque a gente sabe que a gente está aqui só como peregrino e forasteiro. Porque a gente sabe que a gente tem uma vida de eterna paz, de eterna alegria, de eterno prazer, de eterno sossego, de eterno descanso. Aí sim a gente vive a vida do cristão. Isso é cristianismo, irmão. Isso é cristianismo. É viver essa liberdade, é viver essa paz, é viver esse descanso, é viver esse sossego. Porque a gente não está conectado aqui. A gente está conectado com as coisas do alto, do céu. A gente vive, a gente acorda cada dia pensando: será que é hoje que eu vou ouvir a trombeta? Será que é hoje que eu vou poder me prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo e adorar e louvar o nome dEle? Irmão, pessoalmente, se questione, porque se isso nem passa pela sua cabeça, se você passa 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, sem se perguntar: será que é hoje que eu vou ouvir a trombeta? Se questione, talvez esteja faltando conversão. Talvez esteja faltando conversão. Porque o desejo de um coração verdadeiramente convertido é estar lá na glória com Deus. O maior desejo de um coração verdadeiramente convertido vai ser o quê, irmão? Se não está com Deus. O que mais a gente pode... Gente, Deus é tão sábio que as figuras que Ele nos usa não é à toa. Por que Ele fala da figura do noivo e da noiva? Se você está realmente apaixonado pelo seu noivo, pela sua noiva, né, Mariana? A Mariana não vê a hora de chegar 16 de janeiro, de 22 de janeiro de 2016, para se unir ao noivo. Devia estar preocupado com a trombeta, né? E precisa existir isso no nosso coração. O que mais, que desejo maior pode existir no coração da noiva, se não de estar junto ao noivo? Que desejo maior pode existir no coração do corpo, se não de estar junto à cabeça? Se não existe isso no nosso coração, irmãos, a gente precisa seriamente parar e se questionar. Se não existe no nosso coração esse desejo de largar tudo aqui nessa terra e ir para a glória, a gente precisa parar e questionar a nossa conversão. A nossa conversão ou o nosso primeiro amor. Porque às vezes a gente é verdadeiramente convertido, mas o primeiro amor apagou, está morto. E é outra coisa que a gente não pode deixar acontecer. Às vezes a gente é verdadeiramente convertido, mas o nosso amor está frio, está morno. Acabou aquela chama. E isso é um bom medidor para a gente saber aonde está o nosso coração. Se quando a gente pensa que Jesus vai voltar, que as trombetas vão tocar, isso já eu falo porque isso já aconteceu comigo. Aí você pensa assim: ai não, podia demorar um pouco mais, porque eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, não fiz aquilo outro. Tem coisa errada aí. Nada pode nos parecer melhor e mais gostoso do que ir para a glória. Nenhuma realização nessa terra, por melhor que ela seja, pode nos parecer melhor do que estar perto do nosso Deus. Se acontece isso é porque a gente não sabe verdadeiramente quem é nosso Deus. A gente não sabe verdadeiramente, a gente não conhece verdadeiramente a grandeza e a maravilha do nosso Deus e a grandeza e a maravilha do reino dele. Que é até ridículo querer comparar o reino de Deus com essa terra aqui tão absurda, tão corrompida, tão estragada. Mas a gente compara, porque nosso coração é corrompido. Então a gente precisa se questionar. A gente precisa entender que nosso Deus é um Deus que fala: vem cá, me fala o que está acontecendo. Vamos conversar, vamos entrar num acordo. Desapega desse mundo, porque o que eu tenho para você, você nunca nem imaginou. Lá, na vida eterna. E tem o melhor aqui também. Mas precisa buscar. Precisa pegar no arado e não olhar para trás.
Precisa romper, precisa largar tudo e precisa decidir querer ser de Deus de verdade. Aí a gente vive o melhor. Aí a gente vive a paz, o desapego, a tranquilidade, o sossego, o sono tranquilo, o descanso. Aí a gente vive o melhor de Deus. Aqui e lá. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai.